Apocalipse 14, versículo 6 ao 12. É qual, irmão? Apocalipse 14. Qual é o verso, irmão? Versículo 6. 5 e 6. Isso. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Na metade do século XIX, estudiosos da Bíblia, das mais variadas denominações, descobriram um resumo de toda a mensagem apocalíptica relativa à volta de Jesus no contexto das três mensagens angélicas. E essas três mensagens foram consideradas o último e o grande alerta que deve ser dado ao mundo relativos à sua salvação pessoal. Antes que termine o tempo da graça, antes que Jesus deixe de ser o nosso advogado onisciente perante o Pai. As três mensagens trazem novas e inéditas responsabilidades ao povo de Deus. Elas não devem ser pregadas apenas para a convenção e obediência, mas também para falar da volta de Jesus e para nos ensinar a obedecer a sua lei e a sermos uns piedosos. As três mensagens elas são equivalentes à mensagem que foi pregada nos tempos de Noé. É dito que o mundo escarneceu de Noé, o mundo escarneceu da sua família, enquanto Noé se preparava para entrar na arca com sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, o mundo zombava dele. E as três mensagens falam da preparação que os filhos de Deus devem ter para estarem de pé na volta de Jesus. E eu não dar atenção a elas é o mesmo que rejeitar os fundamentos principais do Evangelho e acabar se perdendo. A primeira mensagem ela se encontra nos versículos 6 e 7, que diz assim, versículos 6 e versículo 7, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, dizendo: temei a Deus e dai
glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as suas águas. O primeiro anjo, ele me traz a mensagem do Evangelho eterno. E essa mensagem deve ser pregada a toda a terra, a todo povo, língua, nação. E por que esse Evangelho eterno? Porque o centro desse Evangelho está em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E certamente esse Evangelho existia, porque Deus salvar o homem desde a fundação do mundo, e em algum tempo era algo talvez impossível. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E desde Abraão e Eva, desde os tempos de Adão e Eva, eles foram instruídos por Deus a sacrificar cordeiros, e esses cordeiros simbolizavam a morte do Messias. Então, dessa forma, o primeiro anjo não prega nenhuma novidade, a não ser a fé que foi revelada nos santos, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas também simboliza um movimento mundial, e esse movimento é de levar a mensagem não somente à nossa comunidade, mas a todas as nações, tribos, línguas e povos. E essa é a mensagem do juízo investigativo que já começou, na qual Jesus Cristo ministra a nosso favor, no santuário celestial. Diz também o seguinte: e por que ele menciona o quarto mandamento? Percebam que o versículo 37, ele faz uma referência a Êxodo 20, versículo 8 em diante, quando diz: devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as suas águas. Percebam que em Êxodo 20 é dito o quê? Que Deus lembra de que isso para justificar. Porque o Senhor é o quê? É o Senhor da terra, do mar e de todas as coisas. A segunda mensagem se encontra a partir do versículo de número 8, que diz assim: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E de acordo com as profecias das nações, 5 impérios mundiais perseguiriam o povo de Deus até a volta de Jesus. E o primeiro sabemos que foi Babilônia, que perseguiu o povo de Deus, seguido por todos os outros impérios mundiais até Roma. Babilônia adorava o sol, o primeiro dia da semana, e se deleitava com suas imagens e esculturas. Babilônia misturava o Estado com a religião, e com isso alcançava muitos povos, porque era uma nação influente. Babilônia é uma herdeira da Torre de Babel, simboliza a confusão dos povos, a mistura, a confusão, o engano. No capítulo 17, se vê uma alusão de uma igreja controlando a política das nações, e ela tem o nome de Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E dessa forma, Babilônia tem filhas com práticas semelhantes e simbolizam não apenas a igreja e o Estado, mas todos os grupos religiosos que se opõem à verdade do Evangelho. Ou seja, adoramos o Deus Criador e seu Filho que morreu por nós, e Jesus é o Senhor do sábado. Então, o segundo anjo, esse ponto que ele é retratado com a Bíblia na mão, mas com a seguinte pergunta: quantos grupos religiosos sobreviveriam se fossem provados pela Bíblia? Quantas religiões existiriam, sobreviveriam, se elas fossem espelhadas na Bíblia? Percebam que, como
como adventistas do sétimo dia, somos um povo que recebeu uma mensagem especial. Uma mensagem que nenhum outro povo recebeu, nenhuma outra nação, nenhuma outra denominação. A mensagem do Evangelho Eterno, a mensagem da queda de Babilônia, a terceira mensagem que fala sobre os adoradores da besta, é uma mensagem que os adventistas pregam, ensinam e vivem. Percebam que a nossa igreja ela surgiu lá em 1844. E a igreja surgiu em uma época na qual o erro e a verdade estavam ali caminhando lado a lado. Percebam que na mesma época, período em que surgiu o movimento de igreja bíblica, também surgiu o movimento de Karl Marx, de Charles Darwin, de alguns outros. Então, à medida que o inimigo sentia que essa mensagem seria passada adiante, ele tentou de todas as formas impedir. De que forma? Levantando movimentos aparentemente semelhantes, com a intenção de desviar o foco da verdade. Percebam que, como adventistas do sétimo dia, somos um povo que prega a mensagem do santuário. Se nos perguntassem o que diferencia o adventista de outros povos, é o sábado. Existem outros religiosos que guardam o sábado. Seria acreditar que o ser humano não é imortal? Outras religiões ensinam que o ser humano não é imortal. Mas qual é a mensagem particular que, como adventistas, temos? A mensagem do santuário. E a mensagem do santuário está presente em todas as escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse. Em cada simbolismo, em cada alusão, tudo leva a Jesus, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Então, o Evangelho Eterno ele é pregado, mas ele precisa ser pregado com mais intensidade, precisa ser pregado com mais recorrência. Percebam que Babilônia ela é a mãe de todas as abominações. Então, dessa forma, ela tem filhas que praticam coisas semelhantes. Mas nós escolhemos adorar a Deus, a seu Filho e guardar os seus mandamentos. Mas Deus faz um convite para aqueles que estão em Babilônia. Ele diz: sai dela, povo meu, para não serem cúmplices dos seus pecados e não receber os seus projetos. Alguns nos atacam dizendo que somos um povo exclusivista. Algumas pessoas que nos consideram aí um povo não religioso, não pertencente ao cristianismo, eles costumam dizer que somos um povo diferente, estranho, que prega uma mensagem estranha, que somos exclusivistas. Mas uma dos adventistas do sétimo dia, eu conheço um que afirmou que só os adventistas seriam salvos. Mas todos pregam que aquele que aceitar Jesus será salvo. E a nossa função é pregar as nações dizendo: sai dela, povo meu. Sai do meio da confusão, sai do meio dos flagelos, sai do meio das contendas. E vamos agora o quê? Pregar a mensagem da Bíblia. A terceira mensagem vai dizer assim: seguiu-se a esses outros anjos um terceiro dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Percebam o seguinte: se alguém adorar a besta, ela receberá o sinal na testa ou na mão. O que seria o sinal da besta e o que seria o selo de Deus? Nós cremos que o selo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos sela para o dia da promessa. Mas também acreditamos que o sábado é um selo de
externo, que mostra as nações a decisão que tomamos. Que decisão foi essa? De guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. A irmã Wagner, ela tem um texto que diz o seguinte: está lá no livro, no capítulo 17 do grande conflito. O título é A Esperança que infunde em alegria. Diz assim: convertemos a mim todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai-vos o coração e não vossos vestidos. Convertemos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e é grande em benevolência, a fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus. Deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Deus viu que muito dentre seu povo professo não estavam edificando para a eternidade. Em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência, de despertar o seu povo e levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus. Deus nos convida a nos convertermos de todo o coração, com jejuns e com choro. Deus nos convida a rasgar o nosso coração e a nos convertermos a Ele verdadeiramente. Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em graça e é grande em benevolência. A igreja, esse ano, está com um foco total na questão do grande conflito. Percebo que o livro missionário deste ano e do próximo ano tem como tema o grande conflito. Na internet há um site com o título Domingos de Esperança, com sermões e mensagens a serem pregadas no domingo na igreja, qual foco o grande conflito. A missão da escola sabatina desse trimestre passa por quê? O grande conflito. Então, esse ano o foco é o grande conflito. E o que é o grande conflito? O que seria o grande conflito? A luta entre o bem e o mal. A luta entre o bem e o mal. E quando nos perguntamos, ou quando paramos para enxergar esse grande conflito, nos perguntamos: de que lado estamos? De que lado nos colocamos? De que lado nos posicionamos? Do lado que prega o temer a Deus e dar glória, do lado que diz caiu a grande Babilônia, do lado que diz: olha, não fujam para não serem selados ou marcados com a marca da besta, ou estamos do lado do trem-bala, do lado em que nada acontece, que tudo é rápido demais, não temos tempo para o que está escrito. Diz o Espírito: aqui está a perseverança dos santos, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. O que seria guardar os mandamentos de Deus? O que seria guardar a lei de Deus? Seria guardar sem praticar, ou praticar guardando? Muitas vezes nos perguntamos: eu guardo os mandamentos de Deus? E muitas vezes ficamos por eu guardo. Eu guardo o sábado, eu guardo o mandamento que diz para não adorar ídolos, eu guardo o mandamento que diz para não desonrar pai e mãe, eu guardo. Mas eu pratico? Guardar e praticar. Eu posso guardar e não praticar. Eu posso praticar guardando. Imagine agora se nesse próximo sábado, dia 1º de abril, imagine o que nós poderemos fazer movidos pelo poder de Deus, unindo nossas forças, nossa fé
queria ter mais tempo para que eu pudesse esmiuçar cada uma delas. Mas por conta do tempo, precisei fazer um resumo geral e oro para que o Espírito Santo pegue as minhas palavras de perfeição e ajude a igreja a compreender. E pelo menos espero os irmãos ao chegar em casa, virem a Bíblia no capítulo 14 da Apocalipse e perguntar: eu tenho pregado esse Evangelho eterno? Eu tenho anunciado às pessoas: sai dela, povo meu. Então, o meu convite é para que nesse sábado, toda a igreja, estejamos juntos, reunidos, fortalecidos, para que possamos impactar essa cidade. Tem muitas pessoas que desejam estar aqui. E ela precisa que a gente vá até ela. Alguns são espontâneos, eles se oferecem a estar aqui. Outros precisam de um pouco mais de calma, de cuidado. Eu passei caminhando com a minha esposa, quando eu vim de casa, entregando a luz para eu ligado, está chovendo. E tinha uma casa que estava tocando a música da igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu percebi que não era uma igreja adventista, não era uma igreja de nenhuma outra denominação, era a igreja de alguém que estava adorando a Deus com o hino adventista. E o hino dizia assim: não há o que temer, contigo eu estou. Não que assim porque eu sou teu Deus. Então há pessoas que conhecem a igreja, ouvem músicas da igreja, têm amigos que são da igreja, e a precisa de um convite. E a nossa missão é convidar. Com esse pensamento, olhem para o nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento na qual ouvimos a tua voz. Obrigado por despertar nossa curiosidade, por nos convidar a estar contigo, unidos em oração e em missão. Obrigado, Senhor, por pegar as minhas imperfeições e usá-las da forma que o Senhor desejar. Obrigado, Senhor, por nos conduzir até aqui em meio a tantas dificuldades, lutas e incertezas. Senhor, as pessoas que acompanharam essa mensagem pelas redes sociais, é bem provável que alguma delas não compreenderam. É bem provável que tenha existido lacunas. Mas quem sabe essas lacunas não são boas, são benéficas, a despertar nelas a curiosidade, para que elas possam buscar, procurar, escavar. Senhor, aqui estamos nos oferecendo ao teu serviço, nos colocando em tuas mãos para cumprir com e pregar o Evangelho. Nós somos merecedores dessa graça, dessa misericórdia, dessa compaixão, somos imperfeitos. A morte que merecíamos, o Senhor tomou sobre si. A cruz que deveríamos carregar, o Senhor carregou em nosso lugar. As chicotadas, a coroa de espinhos, pregos fixados nas mãos e nos pés, que deveria ser em nós, o Senhor tomou sobre si. Como um cordeiro, ele foi levado à matadora. E na cruz está escrito, e pois está escrito, o Senhor rasgou o véu e o Senhor foi até baixo. Obrigado por nos dar a oportunidade de entrar na sua presença, de unir a nossa oração aos méritos de Cristo. Obrigado por nos tocar, por nos convidar. E obrigado